A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo à EBD. Nós estamos agora no primeiro trimestre do ano de 2022, falando sobre a vida e ministério do profeta Ezequiel. Essa que é a lição de número 11, cujo título dela é Um Novo Templo e a Restauração do Culto. Amém? Te convido a curvar sua fronte, vamos fazer uma oração. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, colocamos diante do Senhor essa lição que seremos ministrados, Senhor, pela Tua Palavra, que haja, Senhor, liberdade do Teu Espírito, que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações, Deus. Ministra, Deus, ministra, Pai, sobre nós, em nós e através de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém, meus irmãos? Então, essa revista, ela tem sido, assim, edificante, embora os ensinamentos, as visões, o ministério do profeta Ezequiel seja um tanto quanto difícil de ser compreendido, ele nos dá uma amplitude muito grande, porque foi escrito há muitos anos atrás e até hoje ele se torna ainda atual. E essa lição de hoje, ela retrata muito o que nós vivemos no dia de hoje, nos tempos de hoje, da modernidade, que é um novo templo e a restauração do culto. O texto áureo da lição disse o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer. Isso está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 44a, parte A do versículo. A verdade aplicada, o relacionamento com Deus deve refletir um viver de adoração integral, atentando às diretrizes da Palavra de Deus. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, falar sobre o santuário no meio do povo. Segundo, explicar a visão do novo templo, a visão que Deus deu a Ezequiel sobre o novo templo. E o terceiro, apresentar os avisos e ensino para a igreja. Amém? Nós vamos ler o texto de referência que ele está no livro de Ezequiel 43, de 1 a 4, e versículo 10, que diz: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como o que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Verso 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel, esta casa, para que se envergonhe das suas maldades e sirva-lhe de modelo. Amém, meus irmãos? O texto de referência dessa lição, ele é muito amplo, mas o que me chama a atenção nesses versículos que eu acabei de ler é que no verso 2, no versículo 2, ele fala sobre como ele via Deus. Ele via Deus como a voz de muitas águas, até inclusive foi uma lição ministrada na ministração anterior, na lição de número 10, falava sobre isso. Terra resplandeceu por causa da sua glória. Ele via que a terra ela resplandecia, tamanha a glória de Deus. A introdução que o autor coloca, ele nos coloca da seguinte forma: a restauração do templo e do culto sinalizam o interesse de Deus em relacionamento com o seu povo. Ou seja, Deus tem o interesse de se relacionar conosco. Esse é o interesse do Senhor. E o seu chamado ao serviço, conforme as suas instruções, com dedicação, reverência e temor para a glória dele. Amém? O autor ele frisa esses 4 estilos de serviço, que ele coloca dedicação, reverência e temor. 3 para a glória dele. Amém? Perdão, são 3. Um santuário no meio do povo, número 1. Antes de abordarmos a visão de Ezequiel sobre a restauração do templo, é oportuno refletirmos acerca da relevância da presença de um santuário para o povo. Aqui, meus irmãos, o autor relata aquela passagem que quando Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito,
chega na frente do Monte Sinai e ali o povo acampa na frente do monte. E a glória do Senhor estava no monte. E só Moisés sobe ao monte para falar com o Senhor, Moisés e seu assessor Josué. Então, naquele tempo, meus irmãos, a restauração de Deus, Deus ele tinha que estar no meio do povo. Viu como é atual essa lição? Até hoje é assim, meus irmãos. Deus, ele está no meio do povo. Aí tinha necessidade desse santuário, porque não é como hoje. Naquela época, tinha o sumo sacerdote que falava diretamente, Deus falava diretamente com ele e ele falava com o povo. 1.1. A ordem divina para fazer o santuário. Deus, no livro de Êxodo, capítulo 25:8, ele dá uma ordem para Moisés. Ele diz assim: Moisés, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Santuário no hebraico significa lugar santo ou sagrado, também chamado de tabernáculo, Êxodo 25:9. Porque, portanto, talvez a maior lição transmitida com a construção do santuário era Deus estar no meio do seu povo. O interesse do Senhor sempre foi estar no meio do povo, governar o povo, ser aquele, o rei, o Deus, aquele que dá diretrizes para o povo, habitando no meio do povo. Mas não era de qualquer jeito. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. 1.2 diz, o templo construído por Salomão. Aqui a revista nos coloca a respeito do templo que Davi sonhou. Davi, ele teve um sonho muito depois de Moisés, né? Quando na história bíblica, quando você vai acompanhando os fatos, você vai ver que o rei Davi, ele conquistou muitos reinos, mas ele tinha um desejo, ele que habitava em palácio, o Deus dele que ele servia, ele habitava em tendas. Então Davi, o rei Davi, tinha esse ímpeto de fazer algo a mais para o Senhor, construir um templo para adoração ao Senhor. Então ele tinha aquilo no coração, mas Deus não permitiu. Está em 2 Samuel 7, 12 e 13. Depois, se você puder ler, fica à vontade. O rei Davi tinha proposto edificar um templo dedicado ao Senhor Deus. Porém, não lhe foi permitido. O próprio Deus não permitiu. O seu filho que lhe sucederia no trono edificaria uma casa no nome do Senhor. E aí é uma promessa tremenda, meus irmãos, e eu gostaria de ler. Vamos ler. 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 e 13, que diz: quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Ou seja, meus irmãos, Deus ele dá essa ordem a Davi e disse que ele usaria o filho de Davi para concluir o templo, que nós estamos vendo aqui, que é o templo de Salomão. E o filho de Davi, do rei Davi, posteriormente à morte do rei Davi, ele constrói esse templo, que teve muito glamour, né, naquela época. É significativo notarmos que logo após a inauguração do templo, Deus adverte que o povo não poderia se desviar dos estatutos e mandamentos para que fossem tirados da terra de Canaã e o templo destruído. Isso está escrito lá em 2 Crônicas 7, 19 a 22, que logo na inauguração do templo, Deus disse que se o povo, numa linguagem mais atual, pisasse na bola, meus irmãos, que se o povo se desviasse, se o povo pecasse, ele acabaria com todo aquele templo. Porque o interessante, o importante, o vital para o Senhor não é uma estrutura predial. Nunca foi. Sempre foi a proximidade com o ser humano. Esse relacionamento com o homem, esse relacionamento que nós temos diretamente hoje com o Senhor. Amém? 1.3 fala da destruição do templo. E queimaram a casa de Deus. Isso está escrito em 2 Crônicas 36. Esse nós vamos ler, meus irmãos. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 36,
verso 15 e 16, que vai falar acerca de por que foi destruído esse templo. Esse templo tão glamuroso, que Deus tinha prometido que se o povo não guardasse a palavra, não guardasse o sacerdócio, ele iria destruir. No livro de 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do 15, eu vou ler o 15 e 16, que diz: o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio do seu mensageiro, porque se compadecera do seu povo e da sua morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas, zombavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Meus irmãos, a palavra relata que desde madrugada Deus envia a palavra dele através dos profetas para falar com o povo. Isso, meus irmãos, a gente não está falando de ímpio, a gente está falando daqueles homens e mulheres que foram separados por Deus para estar usando do sacerdócio do Senhor. E aqui a palavra relata que Deus destruiu o templo, mas depois de muito falar, de madrugada Deus começou falando. Deus enviava os profetas, Deus enviava homens para que falassem e o povo se arrependesse. Mas não era dessa forma, o povo não voltava atrás, o povo zombava da palavra do Senhor. E se você continuar lendo, a revista coloca o 19, eu só vou ler o 19, que queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. A gente vê nisso, meus irmãos, a destruição do templo, que o templo, realmente, o prédio, Deus não se importa com isso. A importância do Senhor sempre foi o ser humano, sempre foi religar. E é interessante que religar, ele fala sobre religião, é religar, amém? Quando chama isso para Deus, ou seja, o homem sai da presença de Deus, mas Deus ele quer religar o homem com Deus, amém? O pastor R.K. Harrison escreveu sobre a obra de Jeremias. Também é importante falar que Jeremias também falou sobre isso. A palavra lá em Jeremias fala a respeito do templo, de como que foi destruído, né? Anteceder a destruição do templo. Ele denunciou a adoração no templo e a adoração ritualista em favor do monoteísmo ético implícito na religião mosaica tradicional. Atacou com grande vigor algumas das instituições e personagens respeitáveis dos seus dias, incluindo os sacerdotes do templo. Meus irmãos, naquele tempo não era apenas adoração, pecado, no caso, né? Eles tinham um outro tipo de culto. Eles prestavam um culto dentro do templo do Senhor. Então isso que Deus estava falando a eles para que eles tirassem, mas mesmo assim eles não se arrependeram. Amém? Esse primeiro ponto, meus irmãos, eu ensinei que a maior lição transmitida com a construção do santuário era Deus no meio do seu povo. O primeiro ponto ele vai falar sobre isso, que Deus, a importância que Deus dá sobre estar no meio do povo. Amém. Vamos mais. O ponto 2 diz a visão do novo templo. Aqui o profeta, Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel, que é tremendo, meus irmãos. Deus ele dedica vários e vários capítulos desse livro para falar do esquema, de como que Deus queria o templo. E ele fala sobre tudo, sobre colunas, ele fala sobre o prédio, como que seria, os aposentos, ele fala sobre tudo, aonde que seria o lugar de adoração. E isso não apenas falado, mas Deus ele coloca uma planta nas mãos do profeta, e cujo templo ainda não foi construído. Estudiosos, eles já buscaram conhecimento sobre isso, a respeito desse templo, dessa visão de Ezequiel, e ainda não foi localizado esse templo, não foi construído ainda esse templo. Então é uma visão futura ainda do que pode acontecer, vai acontecer, amém? Mas o que eu gostaria de trazer não é a largura do pilar, o tamanho do aposento, quantos aposentos, não é nada disso, o tamanho do santo dos santos, do santo, aonde que o povo ficava, não é nada disso que eu quero trazer, mas eu quero trazer para uma visão nossa,
os dias de hoje, o que é a visão do novo templo que o profeta fala. Os capítulos 40 a 44 de Ezequiel registram em detalhes a estrutura desse templo. Amém? O retorno da glória do Senhor ao templo e o serviço sacerdotal. Então a gente vê aqui que Deus ele se preocupa com o tamanho do templo, a gente vê que Deus se preocupa com o retorno da glória de Deus e quem que vai servir o Senhor no templo. Amados, não é qualquer pessoa que pode servir a Deus. Deus chama a todos. Todos são bem-vindos no tempo da dispensação da graça que nós estamos vivendo hoje. Mas para servir a Deus, meus irmãos, segundo essa palavra, meus irmãos, é vida nova, é morrer todo dia. É isso que Deus nos chama, a morrer para nós mesmos e viver para o caminho dele. Amém? O 2.1 diz, um novo tempo é vislumbrado. E aqui eu gostaria de ler Ezequiel, capítulo 37, verso 26 a 28, que diz, farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Aqui quando o profeta, ele está falando, Deus está falando através do profeta, o profeta escreve isso sobre como que seria esse novo templo. E ele fala, farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, ou seja, para sempre. Estabelecê-lo-ei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo está com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Isso, meus irmãos, essa profecia, ela se cumpre em Cristo. A Bíblia aponta para Cristo. Quando ele fala de uma aliança eterna, ele está falando da salvação através de Jesus Cristo, que o Cristo morto na cruz e ressurreto, que ressuscitou ao terceiro dia, ele inaugurou essa nova aliança, vamos colocar dessa forma, e nos colocou, nos dá gratuitamente a vivermos essa nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança perpétua, ou seja, não terá fim. Nem a morte pode nos tirar dessa aliança. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pouco mais à frente, o 2.2 diz, a lei do templo. Como que era regido o templo? Como que é regido o templo? Porque isso é uma visão do novo templo. O templo antigo que foi destruído, que foi queimado, a gente viu que os sacerdotes não guardaram, mas qual que é o perfil que Deus quer dar para aqueles sacerdotes de hoje? No início da visão, o profeta recebeu a ordem para estar bem atento. E eu gostaria de ler isso com os irmãos, que diz assim no texto áureo que nós lemos. E disse o homem, filho do homem, vê com os teus olhos. Ei, enxerga com os teus olhos. Ouve com os teus ouvidos. Amém? E põe no teu coração. Então Deus quer que nós enxerguemos, que nós escutemos, e que nós guardemos em nossos corações tudo quanto eu te fizer ver. Ou seja, não é qualquer coisa, meus irmãos. O que nós temos que ver, ouvir e guardar é aquilo que Deus tem para a sua e para a minha vida. Então nós temos que ver que Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. E tudo isso, meus irmãos, está alinhado de acordo com a graça, com a vontade dele para a minha e para a sua vida. Amém? Indo mais à frente, amém, aqui nós já lemos. O âmago daquilo que o Senhor diz está no versículo 7 de Ezequiel 43. Vamos ler também. Amém. Ezequiel 43, 7a. Aqui o pastor ele fala, aqui o pastor John B. Taylor, que diz assim: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas do meu pé, dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. A gente vê que tem um desejo de Deus de habitação em nós. E lá no 12 ele continua: esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, em cima do monte, todo o seu limite ao seu redor será santíssimo. Eis que esta
é a lei do templo. Então nós vemos que a lei do templo era obediência. A nova lei, no caso, que não foi cumprida, meus irmãos, que era adorar a Deus, o único Deus. Essa lei agora é santíssima. É habitar Deus habitando no nosso meio, mas com santidade. Quando nós falamos de santidade, meus irmãos, fala de separação, ou seja, separado do mundo e vivo para Deus. Morri para o mundo, nasci para Deus. Os meus desejos já não servem os desejos do Senhor para a nossa vida. Amém? Tópico 2.3 diz que revelações sobre o exercício sacerdotal no templo. Aqui ele vai revelar qual que é o papel de cada um, de cada sacerdote, de cada obreiro, de cada ministro dentro do templo. Como que vai funcionar? E por interessantíssima essa passagem aqui, porque nós estamos saindo de um seminário de eclesiologia, agora que nós tivemos no mês de fevereiro, mês passado, aonde nós tivemos um alinhamento sobre o papel do crente, sobre o papel do ministro, sobre o papel de como nós podemos ajudar os nossos irmãos que não estão em Cristo, como nos portamos depois que chegamos a Cristo, como ser crente nos dias atuais. Irmãos, isso nunca foi tão urgente quanto hoje. Nós temos que saber o nosso papel, do que fazer dentro do templo, qual que é o nosso encargo. Não é receber apenas um cargo, mas é o que nós estamos fazendo com ele. Amém? Continuando, após a visão focar a estrutura do templo, a visão que Deus deu a Ezequiel focar a estrutura física, agora se volta para os detalhes referentes às pessoas, serviço e culto. Ali você vai ver em Ezequiel 43:13, eu não vou ler porque senão vai ficar muito grande. É pertinente lembrar que antes da destruição da estrutura física do templo, muitos que tinham a responsabilidade de conduzir o serviço do templo já tinham se corrompido. Meus irmãos, essa palavra que a gente está falando é para crente. Foram os crentes daquela época que se corromperam. Foi por isso que Deus acabou com o templo. Foi por isso, meus irmãos, Deus acaba com o templo para Ele poder trazer a pessoa novamente. Deus não se importa com tanto de ouro que foi levado, com os objetos, com o sagrado, que as pessoas chamam de sagrado, tudo aquilo que estava dentro do templo. Nada disso foi importante para Deus. O importante para Deus sempre foi o ser humano. Amém? Eu ensinei que os capítulos 40 a 44 de Ezequiel registram em detalhes a estrutura do templo em Jerusalém, o retorno da glória do Senhor ao templo e o serviço do sacerdote, do sacerdotal. O ponto 3, avisos e ensino para a igreja. Aqui, meus irmãos, é o último ponto que nós vamos estar estudando nessa lição. O 3.1 diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Na nova aliança em Cristo, não há nenhuma classe sacerdotal exclusiva. Há uma classe exclusiva, Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Isso está escrito em 1 Timóteo 2,5. Ao refletirmos sobre os sacerdotes do Antigo Testamento, homens falhos, mortais, em conjunto com a revelação do Novo Testamento, aprendemos que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, sem pecados. Sem pecados, meus irmãos. Jesus, Ele selou. Quando você pega lá o livro do Apocalipse, o apóstolo João falando sobre isso, João quando teve aquela visão que Deus mostrou o livro e que ninguém era digno para abrir o livro, e João começa a chorar. Meus irmãos, ninguém era digno. O único digno, o único capaz foi o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é esse mediador, é o único mediador da aliança eterna. Amém? E a gente vê que Ele é um sacerdote sem pecado, como está escrito em Hebreus 4:14, perpétuo 7:24. Ele intercede, ofereceu um único e perfeito sacrifício. Ele é um mediador de uma nova aliança. Jesus Cristo é o único mediador entre homens. Isso está escrito em 1 Timóteo 2,5. Todos os que estão em Cristo Jesus são constituídos sacerdócio santo. Aqui, meus irmãos, essa palavra que está escrita em 1 Pedro, capítulo 2, versos de 5 a 9, ele fala sobre o sacerdócio que nós temos, eu e você, nós temos a respeito dessa obra,
Deus nos fez reis para reinarmos em vida, vivermos como filhos de Deus, mas Ele nos fez sacerdotes. O que nós estamos fazendo com o nosso ministério, meus irmãos? Quando eu falo ministério, pode ser a nossa família. Para onde a nossa família está indo? Os nossos filhos, as pessoas que nos rodeiam no nosso trabalho, escola, aonde quer que nós formos, nós continuamos sendo sacerdote de Cristo, levando essa boa semente. Amém? O 3.2 diz, servir com reverência e piedade. Quando lemos acerca dos limites estabelecidos por Deus quanto ao acesso ao tabernáculo e templo, comparamos com o véu do templo que se rasgou no momento da crucificação de Cristo. Amados, isso aqui é tremendo. Quando você vai fazer um estudo do templo, do Santo dos Santos, a separação, tinha um véu que separava, e esse véu era muito grande, e todo aquele que passava para dentro do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde tinha a presença do Senhor, ele era instantaneamente morto, porque não podia passar daquele véu. E quando Jesus Cristo ele foi crucificado, o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, mostrando que o que Deus faz, Ele começa em cima e vem para o homem. É Deus ao homem, não é do homem a Deus. Amém? Isso é tremendo, meus irmãos. Mas, correndo um pouquinho para a lição não ficar tão grande, continuando, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ali na revista você vai ler vários textos, né? Mas eu vou correr um pouquinho. O 3.3 diz, procurar cumprir bem o ministério. Isso é o dever do sacerdote. Meus irmãos, quando nós recebemos algo de Deus, Deus ele não espera nada menos que nós demos 100% do nosso amor, da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso ímpeto de fazer o melhor para Deus. Deus ele espera o teu melhor e o meu melhor para servir Ele. E hoje, na nova aliança, os ministros, obreiros da igreja também precisam exercer esse ministério com cuidado, atenção, observando o que diz o Novo Testamento, observando acerca dos mesmos. Notemos a exortação de Paulo para Arquipo. Aqui Paulo ele pega um ministro dele, um obreiro dele, que era o Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que cumpras. Isso está escrito em Colossenses 4,17. Aqui pode ser um puxão de orelha. Ei, atenta para o que Deus te deu. O que você está fazendo com isso? Você está honrando o Senhor? Aqui Paulo está dizendo isso, meus irmãos. Preste atenção naquilo que Deus te deu. Ou seja, procure cumprir bem a tarefa que você recebeu. Amém, meus irmãos? Esse ponto 3, ele diz que ensinou que os princípios da ordem, cuidado, santidade, reverência, instruções para a execução do serviço religioso e tantos outros são plenamente aplicáveis à vida e atividade da igreja. Nós vemos que o livro de Ezequiel, ele nos ensina tudo isso e tem muitas referências que eu separei para ler para os irmãos, mas infelizmente para não ficar uma aula tão grande, eu tenho certeza que os irmãos já estão sendo edificados assim juntamente comigo, mas tem muito mais material, meus irmãos, para a gente estudar sobre o profeta Ezequiel. Isso aqui é uma fonte tremenda. Quando eu peguei essa lição para ler ela, eu fiquei espantado, porque é muito conteúdo, é muita coisa, e muita coisa que vai acontecer ainda. É muita revelação de Deus que Deus tem através dessa palavra. Essa palavra ela não tem fim, meus irmãos. Ela se renova e nos renova cada vez que a gente abre ela. Amém? E a conclusão dessa lição é que o Espírito Santo nos desperte para cultivarmos um relacionamento com Deus e servi-lo, conforme a sua vontade, não conforme a minha vontade. Todo o tempo que nos resta nessa terra, até que Jesus Cristo volte, e assim estaremos para sempre desfrutando da presença de Deus e servindo, como revelado em Apocalipse 21, 22. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa ser contigo, em nome de Jesus. Amém.